geralmente os animais, eles cuidam do seu habitat, do lugar onde mora, mas o ser humano parece que ele tem uma característica nessa evolução, ele destrói onde ele está. Talvez isso seja por conta do pouco tempo de vida que a gente tem hoje. Você diz aí, quem consegue chegar a uma boa idade, está chegando aí aos 100 anos, mas nós temos um grupo aí que não chega, às vezes, aos 80, aos 70. Então, o que acaba acontecendo? A gente faz qualquer coisa, porque o que o ser humano acaba pensando? O importante é viver agora. Depois, quem vai estar aqui, o que vai acontecer, não importa. E o que acontece, então? A gente vai desgastando o nosso planeta, desgastando a nossa vida. Se isso acontecer com o nosso corpo, então você desenvolve enfermidades. Então, as enfermidades, elas vêm sempre para regular algo no nosso corpo. Então, a enfermidade, ela não tem essa característica de ser negativa, né? A enfermidade, ela tem uma característica de trazer um benefício, que é autorregular o sistema. No caso do coronavírus, é uma oportunidade para que o planeta se regule. É uma oportunidade para que a população pare, repense a sua história, repense a sua vida, repense o que está fazendo e, repensando a sua história, repensando a sua vida, possa fazer uma modificação para melhorar. Porque se nós continuássemos na intensidade, na agitação, no avanço que nós estávamos indo, nós íamos realmente nos autodestruir mesmo. Então, iria em pouco tempo, e a gente fala assim, em pouco tempo, mas sabe-se lá o que mais poderia acontecer. Então, quando diz assim, a China criou o coronavírus, talvez pode até ser, mas a humanidade precisava fazer essa parada, né? Então, na realidade, é a contribuição para que nós olhemos para a nossa história. Então, não adianta agora ficar procurando quem é o culpado, quem transmite o vírus, quem não cuidou, porque até mesmo nós, se nós formos ver, será que nós estamos fazendo realmente tudo o que é preciso para a gente parar nesse momento? Para a gente parar nesse momento e repensar a nossa história e parar a evolução a propagação desse vírus, parar que isso continue acontecendo, né? Então, muitas vezes a gente não está fazendo tão bem a nossa parte, uns de mais, outros de menos, e as coisas acabam paralisando. Então, para a gente criar qualquer coisa que seja, nós precisamos sair de um estado de estresse. Oi, Joana entrou aqui no Zoom. Olá, consegui pelo celular, pelo computador não estava complicado. Está todo mundo dizendo que está muito difícil mesmo. Eu recebi várias mensagens dizendo que não está conseguindo. Maria Eugênia está entrando aqui pelo Insta, mas pelo Insta vocês não vão conseguir ver depois os slides, né? Vocês só vão conseguir me ouvir nesse momento, vocês só vão conseguir me ouvir. Então, como eu estava falando que nós estamos falando de criação de sonhos, se eu quero criar um sonho, a primeira coisa que eu preciso fazer é sair desse estado de estresse, porque no estado de estresse eu não consigo criar nada, eu não consigo produzir nada. Primeiro porque eu entro num estado de acidez mesmo, interna, toxinas,
E o cérebro não vai conseguir pensar num estado desse. Por isso que ontem eu ensinei a respiração, né? Porque a gente faz uma respiração consciente do nosso corpo, consciente do que estamos pensando, nós vamos equilibrar. Quem medita sabe falar melhor, quem faz meditação fala muito melhor disso do que eu, a meditação com a respiração, né? Eu não sou especialista nisso, vou falar bobeira. Então, para a gente entrar nesse estado criativo, então vamos dar uma olhada para a nossa história profissional, porque para a nossa história de atividades também, porque às vezes você vai dizer assim, mas eu não tenho uma vida profissional assim muito ativa, eu só trabalhei em um tipo de profissão, tá? Mas que coisas você fez? Então, eu quero dar um tempo para você aí, espero que você esteja com papel, com uma caneta, nesse momento. Depois, no final do curso, eu vou estar entregando para vocês um PDF. Mas esse PDF tem uma condição, né? Tem condição de vocês compartilharem aquele post que foi colocado hoje no Facebook, convidar as pessoas para entrarem, aí sim eu vou estar disponibilizando o e-book para vocês. Papel, por favor. Então, qual é a ideia? Sabe o que aconteceu? Escreva aí no seu... Quebrou por causa dele, só não comeu duas. No seu papel aí, as profissões que você já teve ou as atividades que você já teve. Quais foram as atividades que você já teve, né, ao longo da sua vida? Então, por exemplo, você vai pensar quando você começou a trabalhar, que coisas você começou a fazer, porque às vezes o que a gente não tem ideia é que as nossas atividades, elas estão relacionadas com a nossa história transgeracional, ela está relacionada com aquilo que vem de geração em geração, e não é só assim, o meu pai faz isso, eu faço também. Não, tem toda uma história, tem todo um porquê que você faz o que você faz. Então, eu quero que você escreva quais foram as suas profissões. Tipo assim, em 1985, eu trabalhei como vendedora numa loja de confecção. Em 1986, eu trabalhei como vendedora numa papelaria. Em 87, eu trabalhei, vamos dizer assim, no Sebrae. Então, você vai colocando aí onde você trabalhou, qual era a função sua nesses trabalhos, e você vai ter um histórico, então, da sua profissão, e esse histórico da sua profissão vai contar muita coisa dos seus dramas, vai contar muitas coisas da sua ânsia de vida, vai contar muitas coisas de por que você faz o que você faz. Então, nós vamos poder conversar a partir disso, tá? Então, você vai poder dizer, quem tá no Zoom vai poder falar, né? E quem está aí quem está no Insta pode ir escrevendo e a gente vai conversar então sobre isso. Deixa eu desativar o som do pessoal aqui do Zoom. Aqui. Então, tá aqui.
Agora que você já colocou aí quais foram as profissões que você teve, escreve aí por que você escolheu sua profissão, por que você escolheu a sua faculdade, e escreve também o que enche a sua alma e o que faz você ganhar o dia. Então, o que é que acontece que faz com que você diga assim, nossa, ganhei o dia. Para mim foi simplesmente maravilhoso. Esse é o tipo de coisa que eu faço de graça e eu posso fazer e não ganhar nada, que eu estou satisfeita. Não interessa quantas pessoas vão estar, eu faço com o mesmo amor, eu faço com a mesma dedicação. Então, quais são as coisas que você faz que enche a sua vida? E aí eu quero abrir um espaço para vocês compartilharem isso comigo. Que coisas vocês fazem que enche a vida? Vamos lá. Como é para você, Joana? Bom, o que eu faço que me enche a vida é trabalhar com bem-estar. Eu sempre gostei, eu faria isso de graça. Então, Trabalhar com bem-estar. me encontrei com a terapia SNT porque a gente vê que em uma sessão a pessoa já sai bem melhor do que ela entrou. Apesar de durante a sessão acontecer as liberações, alguns vomitam. Eu tenho uma cliente que vomita bastante. Outros choram muito, trimilicam, enfim. No começo eu ficava bem assustada, eu falava, gente, isso não vai sair. Mas depois a pessoa sai bem. E realmente eu faria isso de graça. Eu gosto disso. Quando você fala de bem-estar, que coisas você faz para proporcionar bem-estar? A Mariana está dizendo que ajudar as pessoas em momentos difíceis, né? Mas isso aqui você está dizendo que você faz. Eu quero saber qual é a profissão, né? Então, por exemplo, a Mariana, eu sei que a profissão é psicóloga e terapeuta agora, né? Também. A terapeuta SNT. A Joana, terapeuta SNT, o que mais, Joana? Bom, eu sou formada em educação física e sou professora, trabalhei com yoga, né, muitos anos. E aí eu via exatamente isso, que a pessoa ela sai com outra fisionomia de uma aula de yoga, porque ela respira, ela alinha, né, as articulações, ativa os músculos. E aquilo realmente me causa, eu tinha muito prazer em trabalhar com isso. Isso, você vai se Academia, surpreender se você nunca ouviu falar das profissões reparadoras, você vai se surpreender com a sua profissão, mas eu acho que você já ouviu. eu vi. Né? E aí a gente começa a entender um pouco o caminho que a gente está fazendo e nós podemos escolher esse caminho que eu quero, para esse lado que eu quero ir ou não, né? Mas eu não posso fazer essa decisão se eu não faço essa escolha, né? Então, deixa eu ver se tem mais alguém que colocou aqui que profissão que tem. A Lu está dando um oi. Quem quiser entrar no Zoom, a Léo colocou aí o link do Zoom. Tá? Sandra, eu tenho uma dúvida. É que eu tive, assim, várias profissões. Certo. E aí, algumas me encantam mais do que outras. Ok. Então, mas, por exemplo, qual que te encanta mais? Eu percebo... Bom, é assim, eu sou formado em engenharia química,
eu trabalhei dentro do setor de software e nesse setor de software eu tive várias profissões, assim, gerente de qualidade de software, gerente administrativo, gerente de TI, infra e tal. E agora eu sou coach, sou terapeuta. O que mais, assim, me chama atenção é quando eu estava liderando pessoas, no sentido de desenvolver elas. Agora, eu não sei o que essas profissões, elas conectam. Eu cheguei também a trabalhar numa empresa de intercâmbio, enviando pessoas para fora e trazendo estrangeiros para cá. Eu também gostava muito desse trabalho. Certo. Então, quer dizer, você passou por várias profissões, mas o que mais chama atenção, né, é liderar as pessoas, né? Esse liderar é com uma conotação de desenvolvimento. É Mais isso no que você está desenvolvimento. falando. Desenvolvimento. Então, quando você busca que as pessoas se desenvolvam, você busca que resultado que elas alcancem? Qual é a sua intenção? A intenção é que elas, quando na realidade eu desenvolvia elas, eu cuidava na realidade o seguinte, no sentido de melhorar as relações delas e também para que elas produzam mais. Então, mas essa produção era uma exigência da empresa ou essa produção era o que te satisfazia fazer com que eles alcançassem? Não, na minha visão, eu acho que era mais da empresa. A empresa. Não, mas a pergunta tem que ser o que eu faço que eu gosto, que me traz resultado, entendeu? Que me traz satisfação, ou aquilo que eu faço e eu não gosto. Também é informação. Né? Então, aquilo que eu faço que eu não gosto é informação, o que eu faço e eu gosto muito, também é informação. Ó, a Graça está dizendo aqui que ela é locutora, a Isabela e a Pamela, fisioterapeuta, a Tânia, loja de vestuário, a Rose, professora, ama ensinar, a Irene, psicóloga organizacional, crescimento dos clientes. E o interessante é saber que eu não escolho essas profissões por um acaso, ou a oportunidade bate na minha porta por um acaso, e isso não tem nenhum motivo. Tem um motivo e tem um motivo em ordem daquilo que você está fazendo, né? Então, por exemplo, se a pessoa escolhe a profissão de advogado, aqui não apareceu nenhum advogado, né? Mas quando eu tô falando de advogado, eu posso estar falando de injustiças. E essas injustiças são do clã. E quando eu estou atuando numa profissão e eu não ganho dinheiro, eu não sou bem-sucedida, eu não me desenvolvo, essa profissão não me traz abundância, no sentido de ter uma vida plena, no sentido de ser o suficiente dentro daquele contexto que eu vivo. Então, é muito provável que você esteja reparando uma profissão, ou seja, você está trabalhando para reparar algo que deixou-se uma dívida no seu clã. E não é justo que a gente passe por isso. Ou vocês acham que é justo? Quem acha que é justo? Dá um joinha aí, se você acha que é justo. Nem um pouco. Hã? Nem um pouco. Seria mais fácil a gente viver só a nossa vidinha, né? Oi?
Seria mais fácil a gente viver só a própria vida, né? Só a própria vida. Depois eu vou preparar. A Irene está dizendo aqui que não conseguiu se inscrever. Eu acho que isso está acontecendo com outras pessoas. Não estou conseguindo entrar. Mas, deixa eu fazer um negócio aqui. Então, se nós não tivermos com os resultados assim promissores da profissão, é porque a gente está em fase de reparação de algo que aconteceu De com os nossos reparação. Ou seja, você está pagando conta que não é tua. Então, você trabalha, você ganha o dinheiro, mas esse dinheiro não fica na sua mão. A história da minha vida. A história da minha vida. É a história da sua vida. É a minha também, é a minha também. E o interessante é que, por exemplo, isso acontecia muito comigo também. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre produzi bastante, mas o que eu percebi é que as coisas não ficavam. O dinheiro não ficava na mão. Por quê? Porque faltava olhar para essa família, faltava olhar para essas dores dessa família, que é mais ou menos a oportunidade que nós estamos tendo nessa parada de olhar para a nossa história. Então, a Isa está perguntando aqui como que a gente faz para mudar. Essa é a minha intenção. A minha intenção nesses 3 dias é passar a minha experiência de como eu fiz todas essas mudanças para conseguir prosperar na minha vida, para conseguir resultados. E uma das coisas é o olhar para o nosso clã, o olhar para o sofrimento da nossa família e olhar sem julgar, sem condenar, sem dizer se está certo ou se está errado. E isso também é uma característica da epidemia. A epidemia, ela traz essa oportunidade de a gente se unir, porque nesse momento ou a gente se une ou nós morremos. Então não adianta você ficar aqui dizendo fulano é culpado, Beltrano é culpado, não vai ajudar em nada. Isso é uma coisa que só vai disseminar mais problemas. Agora é a hora de dizer, depois, se precisar fazer alguma justiça, se faça depois que todos estiverem sobrevividos a isso que a gente está vivendo, a isso que a gente está passando. Então, enquanto você está vivendo o sofrimento, você precisa olhar para ele. Então, tudo isso que está acontecendo com essa pandemia também é um reflexo da sua história pessoal. Também é um reflexo da sua vida. O que você está pensando, o que você está falando, o que você está fazendo, como você tá olhando para isso. Então, você acaba refletindo um pouco a sua própria dor, o seu próprio sofrimento. Então, quando eu ouvi ontem, né, gente, sem levar em conta nenhuma posição política, mas quando eu vi ontem, né, no jornal que o filho do Bolsonaro falou que a culpa é da China, que a China que não cuidou da casa dela, sei lá o que foi que ele falou. Né? Então, a gente fala assim, olha, tem coisas, às vezes, que é melhor ficar calado, né? Então, mas o que ele pode estar expressando ali? Pode ter muito... Se for investigar, você pode ter certeza que no clã dele vai ter alguém que causou um dano e que provocou carência, mortes, problemas na família dele. Não tenha dúvida disso. E é mais certo que seja uma ausência masculina,
E por que que eu vou dizer que é mais certo que seja uma ausência masculina? Porque o pai dele é soldado, né? Entra nessa carga, né? Se eu chamar ele de soldado, ele vai me bater. Como que é? Capitão, né? Rebaixar o presidente a soldado, eu estou perdida. Né? É capitão. Mas nós vamos ver mais à frente, nos próximos slides, que é uma pessoa que está buscando o pai. E como ele é muito voltado à justiça, então a gente sabe que é uma injustiça patriarcal. E como o filho vem e grita no mundo que a culpa é dos chineses, né? Ou grita no mundo que a culpa é da China, então a gente já sabe que tem alguém externo que causou uma injustiça no clã deles e que pode ter causado muita morte, muito sofrimento. Então, isso são pistas para a gente entender a nossa história. Então, como eu estava falando aqui, que o advogado ele vem para reparar as injustiças, as coisas ilegais desse clã, e pode ser advogado, juiz, Ministério Público, tradutores, intérpretes, estão tudo buscando reparar injustiça. No caso de tradutor e intérprete, são as injustiças por conta do que se falou, por conta do que não se entendeu. Então, hoje, essa pessoa vai trabalhar como tradutor. Né? Carminha, que pena que você vai sair. Depois você assiste no Store. Né? E assim a gente vai, podendo entender esses passos da nossa vida, a gente vai podendo trabalhar. Então, agora eu vou caminhar um pouquinho aqui nos slides, né? Então, aqui tem o profissional que busca a cura do clã, que busca evitar a morte. Né? Quem é essa turma? Né? Médico, enfermeira, terapeuta. Então, os terapeutas SNT estão aí nesse ciclo de buscar evitar a morte. E, por exemplo, agora, com o coronavírus, o que os médicos, que os enfermeiros estão fazendo? Eles estão simplesmente colocando a vida deles em risco por conta de salvar a nossa vida. Agora, o que é mais injusto nesse contexto? Nós não fazemos a nossa parte. Né? Então, quer dizer, mais uma vez, vai se criar uma injustiça, por exemplo, no clã desses médicos, desses enfermeiros, pode ter as reclamações da família, pode ser que esses enfermeiros, esses médicos tragam a enfermidade para dentro de casa, alguém morra por causa disso, o clã não perdoa isso, e o que vai acontecer numa próxima geração? Alguém vai ser médico e aí pode até ser um médico negligente, por exemplo. Pode ser um médico que não se preocupa. Primeiro é a família dele e depois as dos outros. E aí esse médico, por fazer isso, ele não vai ser bem sucedido. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? Sim. Sim? Uhum. Sim. Né? Sim, Sandra. Como? Sim, Sandra. Sim, né? Então, quer dizer, a gente acaba reproduzindo e transmitindo na nossa genética essa informação epigenética, né? Nós vamos deixar lá uma informaçãozinha ligada e o meu clã, em algum momento, sempre por uma geração. Então, se nós estamos vivendo isso agora, é muito provável que os nossos netos vão reparar os sofrimentos que nós causamos ou os sofrimentos que nós tivemos. Então, à medida que eu vou tendo consciência disso na minha história, eu vou podendo parar com esse sofrimento e vou poder me tornar uma pessoa próspera,
diante daquilo que eu estou vivendo. Então, é importante que a gente leve em conta, nesse momento, todo esse sofrimento desses médicos, todo esse sofrimento desses enfermeiros, né? Porque eles estão, sim, dando a vida e, quiçá, não seja inútil, né? Que realmente a gente faça a nossa parte, aqueles que realmente puderem fazer alguma coisa. Por exemplo, professores, né? Aqui a Rose falou que ela é professora, né? Então, pediatras, professores, babás têm a missão de proteger as crianças. Então, agora eu perguntaria para a Rose, se você conseguir escrever aí, Rose, qual é a sua grande preocupação nesse momento? Se faz sentido essa preocupação com as crianças, se você tem essa missão de ensinar, porque você quer desenvolver pessoas para que a família não sofra, o que será que está aí atrás o roupante de ser professor? Você consegue escrever aí? Vamos ver se a Rose, porque a internet está ruim, parece que para todo mundo, né? É muita gente falando. Eu até preferi o horário da tarde, porque à noite é muita coisa, é missa, à noite é oração, à noite são lives. Então, à noite o trânsito é muito maior e cai muito mais a internet. Eu não sei se a Rose ainda está online. Então, ela fala aqui dos alunos desenvolver o aprendizado. Mas isso tem que ter um desejo interno mais forte. E é para isso que eu preciso olhar nesse momento para a gente poder dar os próximos passos nos próximos dias, né? Costureira, então tá aqui a Tânia falou que ela trabalha com roupas, né? Então a costureira, a bordadeira, ela vai querer evitar a separação do clã. No caso da Tânia, me parece que você tem loja, né, Tânia, de confecção. Mas a sua confecção, ela confecciona alguma roupa ou ela só revende? Porque, independente, o contexto não quero que a minha família se separe. Na realidade, esse é o tema, né? A costura, ela está querendo dizer isso. Eu não quero que a minha família se separe. Então, se você olhar para a sua história, você vai ver que você está muito mais preso, gastando uma energia enorme para que todo mundo esteja junto, para que todos estejam bem, para que ninguém sofra. Então, o que eu preciso olhar? Se a minha energia está focada nisso. Se tiver, eu estou fazendo alguma reparação, porque existe alguém da minha linhagem que sofreu por não ter cuidado da unidade da família, né? Então, assim, muito interessante quanto que a gente vai escolher a nossa profissão ou o caminho da nossa profissão por conta disso. E aí, quando eu olho isso, a minha primeira profissão foi numa boutique. E por menos que eu esteja assim buscando essa união, tá todo mundo junto, tal, de alguma forma eu faço um movimento para que as coisas estejam bem ajustadas, né? Então a gente, se você for ver, é isso que você quer união, você quer estar junto. A Tânia está dizendo aqui que faz sentido isso que eu estou falando em relação à profissão. Quando a gente fala de
uma profissão restauradora da autoestima, nós vamos ter, então, os esteticistas, os cabeleireiros, os profissionais da moda, coaching de vida, dermatologista, bordadeiras, modelagem. Vou tomar um pouco de água. Então, essas pessoas, elas querem mudar a aparência do seu clã. Então, é como se esse clã tivesse, de alguma forma, se diminuído pela sua aparência, pelo que eles apresentavam, como eles eram vistos. Então, agora, o que acontece? Eu vou ser, então, um profissional nessa área, porque eu quero que o meu clã possa ser bem visto, né? E a Rose está falando aqui da profissão anterior, que é a de aprendizagem, então ela está falando dos adolescentes, né? Que ela quer que os adolescentes aprendam. Então, é esse olhar que eu tenho que ver. Aquilo que eu quero muito que o outro tenha com a minha profissão é o que faltou no meu clã, é o que faltou na minha história, é o que não conseguiram produzir para mim. Então, hoje, ou dos meus antepassados, avós, não conseguiram ter. Então, hoje eu quero que todo mundo não passe pelo que eu passei. Oi, Tati. Tatiana está entrando aqui no Insta. Agora falando com o Wagner, né, Wagner? Que é as profissões reparadoras de bioquímicos, né? Você diz que qual era a sua profissão, Wagner? Eu cheguei a me formar em engenheiro químico, mas eu não trabalhei, assim, não tive anos de profissão, não. Eu me formei em engenheiro químico e fui trabalhar dentro do setor de software. Ok. Então, mas a engenharia química, né, o bioquímico, por que você foi fazer a bioquímica e por que você talvez não tenha ficado ali? Então, quem vai para a área da bioquímica, antropologia, historiadores, investigadores, cronistas, bibliotecários, ativistas, sociólogos, detetives, secretários, eles vão buscar segredos da família. Então, ou seja, existe um segredo na família que está impedindo, às vezes, esse desenvolvimento profissional, está impedindo que você avance. Por quê? Porque o segredo ainda não foi descoberto. O segredo ainda não veio à tona. Então, tem um segredo que precisa aparecer. Quando você trabalha na área e você é bem-sucedido, isso significa que você já está reparando, você não está reparando isso, né? Você superou esse segredo. Se você não superou, então você não vai ganhar dinheiro com isso. Você vai fazer isso por amor. Não é a famosa profissão por amor. Então, as profissões que dizem, eu fazia de graça, está reparando? Tá? Porque eu estou precisando ajudar aqueles que não foram ajudados na minha história. Isso não significa que, uma vez que eu entenda isso, eu não vou fazer as coisas por amor. Isso só significa que, além de eu fazer por amor, eu vou ganhar dinheiro. Eu posso fazer a minha contribuição com a humanidade, mas eu também vou receber por isso. Então, quando você equilibra, quando você entende isso, as coisas vão ficar muito mais fáceis. E quando você fala de desenvolver pessoas, de liderar pessoas,
estou falando no caso do Wagner, né? Então, pode ter uma conotação aí, pode ter algum segredo de família aí, onde a falta de desenvolvimento, a falta de produção ou alguma coisa nesse sentido pode ter causado um dano muito grande. Isso é segredo da família. Segredo, mas às vezes no sentido, ninguém fala nisso, pôs-se uns panos quentes aí, ninguém está falando nesse assunto, e aí as coisas vão ficar enrolando e eu vou trabalhar e não vou ter o retorno que eu preciso. Não. Faz algum sentido isso para você, Wagner? Sim, faz. Me fez lembrar também, eu não sei se faz parte de segredos, mas eu também eu trabalhei em dois momentos como auditor de processos. Então, eu acredito que era para descobrir aí os segredos também, né? Sim, com certeza. E se Principalmente você... quando descobrir, por exemplo, o que as pessoas estão fazendo de errado. Isso. Então, quer dizer, você já pode ter uma pista aí. Existe um segredo, alguém errou, pode ter prejudicado muitas pessoas e você foi elencado para resolver isso. Então, hoje, eu só estou falando dos problemas, mas amanhã a gente vai falar um pouco das soluções. E eu vou deixar vocês com esse barulho aí na cabeça, justamente para quê? Para que vocês possam realmente olhar um pouquinho mais, pensar um pouquinho mais durante hoje até amanhã, para que a gente possa avançar com um pouco mais de consistência, com um pouco mais de conteúdo, né? A Tânia está falando aqui que a filha se tornou se forma em administração, vem a trabalhar na administração da loja e aí eu não quero mais continuar, né? Então, levando em conta que o terapeuta quer salvar pessoas e a confecção quer manter a família unida, talvez se você tiver alguém aí administrando essa família, não vai mais precisar mais de você, né? Então, olhando o caso aí da Tânia, desse emaranhado, então pode ser que um dos problemas era a administração e isso causou divisão. São perguntas que a gente pode fazer para o nosso clã. Eu não estou afirmando nada e nem dizendo que é isso. Eu estou levantando para vocês hipóteses para se auto-perguntar e encontrar aí essas respostas. Por exemplo, quem busca amor de mãe? Nutrólogos, bariátrico, veterinário, cuidadores de cachorro, treinadores de cachorro. Então, são pessoas que vão procurar o amor da mãe. E vocês têm visto como tem crescido, né, no mundo a proteção aos animais? Faz sentido isso para vocês? Muito. Diz joinha se faz sentido ou não. Com certeza. Eu vejo, Sandra, que os cachorros agora viram mais que filho. Ó. Exato. Tá? E quem está cuidando desses animais, quem sofre pela falta desses animais, se você for procurar a mãe deles, onde estava trabalhando. Ausência materna. Tá? E eu vejo pessoas, às vezes, tirando da boca para dar para cachorro, passando necessidade para tratar de cachorro. Não estou dizendo com isso, gente, que não possa fazer isso. O que eu estou dizendo é que o que tem por trás disso é um sofrimento materno. Eu não estou querendo cuidar de cachorro, eu estou querendo que a minha mãe cuide de mim.
É diferente. Agora, se eu curo essa carência materna, eu vou cuidar dos animais, mas eu não vou sofrer também por conta dos animais. Comum crianças que ficam muito ausentes, que a mãe fica muito ausente, ela quer um animalzinho. Faz sentido isso para vocês ou não? Faz. Cadê os outros? Faz? Eu vou reparar nisso. Então, oi? Eu vou começar a reparar nisso. Eu não tinha percebido isso. Pode perceber, né? Verifica, por isso que às vezes é até bom para aqueles que são terapeutas perguntarem, né, se tem animalzinho em casa, quando esse animalzinho entrou na família, quem cuida do animalzinho. E geralmente é muito comum as pessoas que querem os animaizinhos dentro de casa, não estou falando dos cuidadores nem dos veterinários, mas aquela criança que quer o animalzinho em casa, ela às vezes quer o animalzinho em casa para dar um trabalho extra para a mãe ter que ficar em casa. Então, aí, às vezes, a mãe não vai poder sair porque tem que cuidar do animal, não vai fazer não sei o quê porque tem que ver. Então, tipo assim, bom, minha mãe não consegue deixar de fazer as coisas por causa de mim, mas ela vai deixar de fazer por causa dos animais. Sandra, uma curiosidade, um cliente meu tem 13 gatos. Nessa semana, conversando com ele por mensagem, ele falou assim, não, eu já fiz o estoque de comida para 2 meses para esses 13 gatos. Agora, eu vou agora correr atrás do meu sustento. Pois é. Então, se você investigar, você vai ver uma carência materna, uma ausência materna. Você disse que ele tem 12 gatos? Deve ter cortado a... 13 gatos. 13 gatos. Então, faz uma investigação aí aos 13 anos e aos 7 anos de idade com esse cliente. Graça está dizendo que a mãe dela está rindo. Está rindo do quê, Graça? Eu nem comecei a contar piada ainda. Eu ainda nem entrei na fase de debochar. Então, são olhares que a gente vai fazendo para a nossa história e que a gente vai vendo que vai acontecendo. A Tânia está perguntando aqui, e quando uma pessoa não consegue ter uma profissão e nunca fica com um trabalho só, aí a gente vai ter conflito materno e conflito paterno, que é um outro olhar que vocês podem fazer de hoje até amanhã, para amanhã a gente começar a fazer um olhar de liberação dessas informações. Quando eu tenho toda a competência para ter um trabalho e eu não paro nesse trabalho, ou eu não consigo trabalhar, ou eu sempre chego depois que a vaga foi preenchida, ou pessoas menos competentes do que eu entram no trabalho, então eu já sei que aí existe um conflito materno. Então, pessoas que estão sempre mudando de trabalho, elas têm competência, mas elas não param, é importante olhar para os conflitos maternos. Pessoas que trabalham, são bem-sucedidas, ganham dinheiro, mas o dinheiro não fica na mão, é um conflito paterno. Porque para o papai eu preciso dizer que eu sou competente. Só que aí eu não vou ter resultados para dizer para o papai que eu preciso da ajuda dele. Então, são coisinhas assim que eu vou tendo consciência e eu vou parando, eu vou dizendo para mim, eu não preciso mais disso, eu não preciso ficar mais nesse sofrimento se é isso. E quando eu consigo, então, soltar,
né, essas informações, eu começo a ter resultado financeiro. Olha lá, a Graça está dizendo que ela quis um cachorro e é a mãe que cuida. Então, meu filho, então olha para a mamãe agora e diz, ó, pode cuidar do cachorro, porque de mim a senhora não precisa cuidar mais. Eu vou cuidar de mim e vou conseguir minha autonomia financeira. Diz isso desse jeitinho para a mamãe, Graça, para já resolver isso, já que a mãe está aí junto, te escutando, né? Já escutando, já é uma forma de reparar isso. Quando aqui estão me perguntando aqui, e quando a pessoa é bem-sucedida, né? A Tânia está perguntando se a pessoa... Mas quando a pessoa é bem-sucedida, ela não está reparando nada. Vamos que vamos. E essa é a ideia nesse momento, que eu saia da reparação. Então, eu gosto muito de usar aquele termo bíblico, isso para quem é cristão. Quem não for cristão, usa o que quiser, né? Mas os que forem cristãos podem pensar nesse termo bíblico, é que toda a maldição, toda a culpa já foi pregada no madeiro. Então, se Jesus já nos libertou de tudo isso, por que eu continuo sofrendo? É porque eu não tenho consciência, porque eu ainda não aceitei essa gratuidade de que já está tudo resolvido e eu não preciso ficar pagando uma conta que já foi recebida. É como se a gente estivesse pagando uma conta 2 vezes e eu não tenho que pagar uma conta 2 vezes. Então, se já fizeram a dívida, deixaram para mim pagar e Jesus já pagou, por que eu tenho que pagar uma conta que não é minha se já está paga? Então, para que essa liberação aconteça, eu preciso voltar para esse convívio divino. E a gente fala disso também nas próximas aulas. Nós vamos falar, então, de como fazer esse retorno. Aí tem os fujões do clã, né? Aqueles que não querem estar com o clã, que são os hoteleiros, agentes de viagens, os capitães de barcos, pilotos de avião, turismo, chofer. Então, eles querem fugir do clã ou eles podem estar buscando alguém que fugiu do clã. Então, é possível também que alguém da família tenha ido embora, alguém da família tenha abandonado o clã e a pessoa vai desenvolver essas atividades para buscar esse familiar perdido. Essa também pode ser uma hipótese. A Isabela está dando risada lá, eu não tenho nem ideia do que ela está rindo. Vamos ver, Rodrigo, aonde que a gente chega aqui no questão de representantes comerciais. Talvez eu não consiga falar de todas as profissões hoje, porque o nosso tempo já está indo. A Isa está falando que entendeu bastante coisa da profissão anterior dela. Então, quem precisa limpar as porcarias do clã? Né? Zeladoras, lavanderia, tinturaria, instaladores, instaladores de tapeçarias. Então, o que é porcaria do clã? Né? Qual foi a sujeira que foi feita? Isso pode ser real e virtual. Sabe o que seria interessante? Você ficar atento nas suas frases. Então, por exemplo, para limpar a porcaria, né? Essa porcaria, assim, parece que tudo aqui é uma essa família é uma família de lixeiro, ninguém cuida de nada, tudo aqui é uma porcaria. Então, às vezes nós vamos dizendo palavras
e a gente repete palavras que vão dar a conotação de qual é o sofrimento do clã. Então, eu posso estar dizendo, no caso dos hoteleiros, parece que essa casa aqui é um hotel, sempre tem que ficar vindo gente para cá, né? Então, às vezes, você não tem um hotel real, mas você tem um hotel simbólico, né? Então, quando eu tenho uma profissão dessa, o interessante, ou as profissões que eu tenho, é perguntar quais são as palavras que eu estou sempre repetindo em relação à minha profissão. E isso vai trazer pistas do sofrimento do clã, das quais nós vamos poder, então, desativar. Dar um lar para o clã. Quem quer dar um lar para o clã? Agente imobiliário, engenheiro civil, arquiteto, decorador interior, pintor. Então, quando tem esse sofrimento no clã, você vai buscar isso. Se você é bem-sucedido, não tem nenhum problema. Agora, se você faz isso por amor e eu faço isso de graça, e você vê que você faz e não recebe, é para essas coisas que eu tenho que olhar. Então, eu vou ter que procurar na minha história de família quem ficou sem casa, quem sofreu por não ter uma casa, quem sonhava em ter uma casa bonita, uma casa decorada. Eu vou ser ali um decorador de interior. Quem não tinha uma boa imagem. Eu acho que já deu 1 hora aqui. O Instagram cai em 1 hora. Isso, já deu 1 hora, mas nós já estamos finalizando também agora. Deixa eu só abrir de novo para o pessoal ali, aí a gente continua. Mas o que vocês estão achando desse olhar? Depois vocês vão ver isso de novo no coaching, né? Como que é isso para você, Joana, Wagner, Lu? Sandra, Sempre interessante, sempre tem mais informações que a gente vai caindo a ficha, vai ligando os pontos aqui. É curioso a gente olhar a nossa história e procurar entender a história do nosso clã. Tudo que a gente foi caminhando, assim, nossa caminhada. Me deu vontade aqui de ligar para 2 tias-avós, uma do lado da minha mãe e uma do lado do meu pai, para conversar com elas. Às vezes encontrar as tias fofoqueiras, eu brinco sempre. Gente, bom. encontra a tia fofoqueira, porque elas vão ter muita informação para entender por que você faz o que você faz. Lu, o que você ia falar? É interessante tudo isso que você está falando, Sandra, porque eu aprendi no coach transgeracional quando eu fiz e foi a primeira ficha que me caiu. Na verdade, foi o orelhão inteiro, né? Que minha primeira formação, sou graduada em letras, e aí uma coisa que eu sempre ouvia do meu avô e da minha avó, maternos, era assim: estuda, filha, porque o avô e a avó não estudaram, a gente tinha tanta vontade de estudar, a minha avó só aprendeu a ler assim, o básico, né? Então, logo eu fui ser professora para educar quem, né? Agora que eu tenho essa consciência, agora eu quero ganhar dinheiro com isso, né? Exato, porque não vai adiantar dar aula para o vovô e para a vovó. Você não vai resolver o drama do clã com a sua profissão. Então, é essa consciência que a gente vai ter para poder criar os nossos sonhos. Então, eu só posso ir em direção a algo se eu souber onde que eu estou e, principalmente, se eu souber por que eu estou estagnado. Por que eu estou parado? Senão eu não consigo avançar, senão eu não consigo ir, senão eu não consigo chegar aonde eu pretendo chegar, né? E aí eu posso... educação do clã, professor. Por isso que você fez essa descoberta, Lu. Sandra, por exemplo, eu posso descobrir, por exemplo, tá, beleza, eu sei que então eu estou relacionado a segredo, né? Eu reparo o segredo,
mas eu posso, de repente, descobrir, então, que o que for mais relacionado a segredos, por exemplo, é o que me faz bem, por exemplo. Para mim, profissionalmente falando. Sim, pode. Se você tem. É isso que é legal na profissão também, né? Então, se você se formou em química para descobrir os segredos, engenheiro químico para descobrir os segredos da família. Se na família tem segredos, então o que acontece? Você vai ser um excelente investigador dos problemas do seu cliente. Entendeu? Não vai passar nada despercebido. Você vai encontrar o que está escondido. Faz sentido isso para você? Então, para mim faz muito sentido. Sabe o que acontece? Que eu fico assim toda hora pensando qual que é a estrutura, qual que é a regra inconsciente que está fazendo o cliente toda hora parar. E não conseguir. Eu tento descobrir qual que é o drama emocional dos clientes. Sempre que eu começo a olhar para um cliente, eu vou olhar para isso muito, para depois eu ver outros detalhes. Você pode se tornar uma pessoa altamente competente em fazer essa descoberta, mas também uma vez que você solta essa dívida, né, genética, essa dívida transgeracional, você pode se abrir para outros olhares que talvez você perca por causa dessa necessidade que é mais sua do que do cliente. E às vezes para o cliente isso pode se tornar invasivo. Mas como você tem essa luzinha que acende, então você vai fazer o quê? Você vai sempre fazer esse olhar. Então pode ser que fazendo essas descobertas você ache o ponto, o equilíbrio certo para isso. O que você ia falar, Lu? Na verdade, você completou o raciocínio, né, a respeito do qual foi a minha opção por ser professora. É só fechando o raciocínio. Exato. A Ellen está perguntando aqui sobre e quem tem uma profissão já se torna terapeuta, que está esperando com a terapia, né? Eu acabei de falar agora há pouco, Ellen, da terapia. A terapia é busca de amor de mãe, tá? E depois você pode, não sei se você estava ouvindo quando eu falei da busca de amor de mãe. Se você está ganhando dinheiro como terapeuta, você não tem essa necessidade no plano. Agora, se você não está ganhando, aí pode ser que tenha aí uma reparação materna também para ser feita. E aí nós vamos ter as profissões de ausência paterna, né? Que busca esse pai que está ausente, que vai ser policial, soldado, marinheiro, porteiro, vigilantes, programadores. Então, Wagner, você também ainda tem aí um pouco de busca paterna também com o TI, né? Com a TI, carpinteiro, eletricista, são todas profissões que estão atrás do pai. Esse pai que está ausente, e está ausente, gente, não significa que o pai está ausente. Significa que eu tenho uma sensação de ausência. Porque o pai, o natural do pai é estar ausente. Porque na dinâmica, quem traz o mamute para dentro de casa é o pai. Quem vai fazer a caça é o pai. Né? Então essa ausência paterna, ela não é o problema. Agora, como a mamãe falava dessa ausência paterna, como nós sentíamos essa ausência paterna, é o tom que nós vamos buscar. É esse tom que nós vamos buscar. O tom dos sentimentos disfuncionais. Então, não interessa se é verdadeiro, pode ser simbólico.
Não. Ou eu posso ter falas do tipo: ah, meu pai só se importa em trabalhar, meu pai nunca se importa com a gente, meu pai só tá preocupado com dinheiro, tá? Então, de ausência paterna, e o que eu vou ser? Eu vou ser policial, porteiro, marinheiro, vigilante, programador. Por quê? Porque eu quero reparar essa ausência. Né? Sandra, eu posso unir assim, por exemplo, como eu fui engenheiro químico, trabalhei, por exemplo, no setor de TI. Podemos falar que o conflito, talvez, do segredo esteja na família, na genealogia paterna? É uma pista. Né? Então, você fez engenharia química, não atua como engenheiro, mas foi atuar como TI. Então, pode ser o segredo paterno de uma ausência paterna. Então, são pistas. Qual é a verdade? A gente não sabe. Então, se a gente quer descobrir o que a gente está reparando, a gente vai ter que fazer ser um Sherlock Holmes aí, né? Eu vou ter que começar a dar uma de detetive, de pergunta aqui, um numa pecinha ali, outro noutra peça cá. E quando você começa a fazer isso, as informações acabam chegando. Uma outra forma de buscar o pai é a delinquência, é a falta de limite. Então, aí eu vou mostrar a ausência paterna, encontrando alguém que ponha limite. Quem que vai pôr limite? O policial. Juntou a fome com a vontade de comer. O policial que está buscando o pai, o delinquente que tem a ausência do pai. Então, os dois se encontram, é o par perfeito. Então, o ladrão, o delinquente, ele fica feliz em ser pego e o policial fica feliz em pegar. Né? Quer dizer, e você está aí reparando, às vezes, uma história de ausência de pai. Então, em casas que trabalham com delinquência, né, esses reformatórios, até mesmo as creches, se você tem lá crianças com falta de limite, um trabalho aí para liberar esse estresse da ausência paterna pode fazer uma grande diferença na vida dessas crianças. Por exemplo, o matemático também busca o pai. Né? Quem está nessa área da matemática está reparando também essa ausência paterna. Né? Quem quer fazer uma reparação familiar são os terapeutas, os psicólogos, os dentistas, a saúde bucal. Me perguntaram agora um pouco sobre o dentista. O dentista ele também faz uma busca para manter a família junto, tá? Para fazer com que a família esteja junto. Psiquiatras, neurologistas, coaches, né? Psicólogo, terapeuta. Então, eu estou querendo resolver o problema do meu clã. Né? Resolver o conflito que existe no clã, e às vezes os conflitos são de ordem, sim, muitas vezes psicológicas, são de ordens de relacionamentos. Então, aquilo que você faz na sua profissão como psicólogo, como terapeuta, como coach, é aquela coisa, que coisa que eu gosto de fazer? Não é o que eu faço, é o que eu gosto de fazer e o que eu não gosto de fazer, o que eu rejeito fazer e sempre está batendo na minha porta. Né? Então, se eu rejeito fazer e não faço, eu não vou ganhar dinheiro. Se eu gosto de fazer e faço até de graça, eu também não vou ganhar dinheiro. Então, eu preciso encontrar esse equilíbrio para que eu me desenvolva profissionalmente falando e para que eu possa criar, então, os meus sonhos. Reunir o clã com amor, né? Quem quer reunir o clã com amor? Chefe, cozinheiro, garçom,
padeiro, agricultor. Então, são pessoas que a família pode ter se separado, se afastado por falta de amor. Tá? O matemático está buscando o pai também, Rose. Está dizendo que cortou aí o matemático. E os cozinheiros, padeiros, porque, gente, você já reparou que casa que tem comida não falta gente. Você quer reunir alguém, cozinha. Prepara a comida. Chama para jantar, chama para almoçar, sempre vai ter alguém para vir ali. Então, e essas pessoas podem ter também na boca aquelas falas assim, ai, mas eu fiz isso com tanto amor, né? Pois é, né? E aí a gente fica comendo amor, né? A gente não come bolo, a gente come amor, a gente não come pudim, a gente come amor, a gente não come uma comida gostosa, a gente come amor. E aí não sabe porque a gente não consegue não resistir às comidas, não consegue emagrecer, porque falta amor e eu vou buscar esse amor na comida porque faltou amor no clã. Então são pistas para a gente estar perguntando por que eu escolhi essa profissão, né? Então, aqui, quando não se trabalha com cozinheiro, mas ama cozinhar e sonha abrir um restaurante, ok? Vê onde está o desamor na família. Então, vê porque se você for abrir um restaurante simplesmente para resolver esse conflito de amor familiar, você não vai ganhar dinheiro. É capaz bem de perder dinheiro. Agora, se você gosta disso, se você tem essa vocação e você encontra esse sofrimento do clã, é muito provável que você vai ser altamente bem-sucedido. Então, o nosso sucesso, ele vai estar realmente em ter as questões transgeracionais resolvidas, né? Agora vamos lá, quem precisa que o clã se comunique. Agora é com a Ellen que a gente vai falar, né? Tradutoras, jornalistas, radialistas, desenho gráfico, publicidade, relações internacionais, embaixadores, intérpretes, tradutores, né? Então, é bem provável que um dos filhos do presidente, não sei qual deles, não tenha conseguido ser embaixador, né? Porque há um grande problema de comunicação no clã. E a gente deve imaginar assim, o grande problema, o alto nível de problema de comunicação no clã, porque até hoje eu não encontrei pessoas que falam mais coisas que não deviam falar do que esses Bolsonaros. Não estou criticando o governo, gente. Não estou criticando o governo. Mas, gente, é claro a dificuldade que essas pessoas têm de se comunicar. E se eles fizessem um trabalho para resolver os problemas da família deles, onde houve falta de comunicação, eu acho que a comunicação no Brasil melhoraria em muito, né? Fica aí a dica, quem conhece o Bolsonaro, quem tem acesso, pode dar essa dica para ele. Cuidado para não apanhar, porque ele não vai aceitar muito essa dica, né? Porque é muita informação. Está buscando o pai, não quer justiça, não se comunica bem porque teve algum problema de comunicação. É muita informação para o presidente só. Mas isso também faz parte da nossa história. Está vendo por que a gente não pode julgar muitas vidas das pessoas? A gente não pode sair criticando desmedidamente. E tem coisas que o ímpeto é muito grande. E aí tem uma coisa interessante, né?
a pátria, ela é nossa casa, a pátria é o nosso lar. Quem tem que manter a pátria é o pai. O presidente tem essa função paterna. Se ele tem no clã dele problemas de comunicação por ausência paterna, agora ele vai querer ser esse pai presente, ele vai querer falar tudo que tem que falar, mas quem precisava disso é a família dele, talvez não seja o Brasil. Então, quando a gente começa a olhar os dramas, gente, desculpa fazer essa brincadeira com a história do Bolsonaro aí, mas é que saiu na mídia ontem, está muito quente isso. E isso não quer dizer que ele não esteja fazendo o trabalho dele e que não tenha ali os seus méritos, e eu acredito que tenha muito. Eu estou falando de aproveitando o nosso dia a dia para falar de conflitos transgeracionais. Eu não estou falando de conflitos agora, desse momento. Márcia, agora eu sei que você é a Rê Maciel, Márcia. Então, os jornalistas, eles querem que o mundo melhore, eles querem que a comunicação melhore, eles querem que a família se comunique melhor, e então os jornalistas, o que eles vão fazer? Eles vão fazer de tudo para trazer a mensagem, para esclarecer e para fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. Aí ele está dizendo que ela é tradutora, comunicadora, terapeuta. Nossa, pode ver, tem muita coisa. Por isso que eu falei no início do vídeo, que é para você fazer faz aí uma relação da sua profissão em ordem de anos, que você vai ter muitas pistas com essas informações que eu estou dando para você aqui. Vai ter muita pista para você encontrar quais são as repetições, os dramas, e você poder resolver isso. Então, recuperar dinheiro, propriedades perdidas do clã, tá? Então, ruínas, dívidas, falências, heranças mal divididas. Aí vem a pergunta, e contador? Contador vem fazer isso. Contador vem reparar o dinheiro perdido da família, os prumeiros, cerealistas, administradores, né, agentes de seguros, cartorários, banqueiros, o pessoal que está vendo o Zoom aí, que está vendo os erros de português nos meus slides, essa parte que vocês estão vendo escrita, geralmente ninguém vê, por isso que eu nunca corrijo. Então, me perdoem pelos erros de português, né, porque essa não é a parte mais importante da live, né, e eu nem escrevi com essa intenção. Então, como eu quero reparar isso, né, essas ruínas, as heranças mal divididas, eu vou fazer isso. Sim, Grace, administrador. Grazi, né? Não Grace. Grazi. São os administradores, querem reparar as ruínas, as dívidas, as falências, os problemas que estão aí. Então, é isso aí, Regina. E quando a gente tem essa dificuldade, quando a gente tem esses problemas profissionais, geralmente nós temos a competência para solucionar esse problema. E os políticos, né? Reconhecimento do clã. Então, geralmente, a pessoa vai ser política porque ela não se sente reconhecida pela família. Então, ela vai fazer de tudo para ser valorizado, vai fazer de tudo para ser reconhecido. E aí vai ser político, delegado, líder sindical, senadores, todos que estão aí envolvidos com a justiça. Então, aí a gente já começa a olhar e ver quais são os problemas grandes de um clã. Ô, Sandra, Sacerdote. Oi. Agora você falou do político aqui em Mato Grosso do Sul.
Nós temos muitos imigrantes árabes, né, no século XVIII, XIX, e eles se destacam muito na política. E provavelmente sofreram preconceito, né, imigrantes de uma cultura muito diferente, chegaram no Brasil, e tem muitas famílias que são gerações e gerações de políticos em Mato Grosso do Sul, de origem árabe. Com certeza, a única coisa que eles querem é ser visto e ser reconhecido. Então, se a pessoa cura a ferida do clã, ele vai conseguir ser um bom político, ele vai conseguir ajudar o povo. Porque o que acontece? Se tem um sentimento de desvalorização, nós temos esse discurso de que nós somos uma família, nós somos um mesmo povo. Aí, se eu não sou valorizado pelo meu clã, se eu não sou respeitado pelo meu clã, se eu não sou amado pelo meu clã, quando eu chegar a ser político, eu vou fazer o quê? Eu vou explorar o clã. Eu vou explorar as pessoas do clã. E a gente vê assim, então nós vamos ter aquele político que, porque não foi honrado, vai desonrar, e nós vamos ter aquele político que, porque não foi honrado, vai honrar. Mas tanto no extremo como no outro, então eu acho que a gente vive dois extremos políticos, né? Nós temos um extremo político que não honrou, porque se a gente for olhar o nível de valorização de um nordestino, se a gente for olhar o nível de como um nordestino é respeitado, nós vamos entender um pouco o Lula. Nós vamos entender um pouco a corrupção. Entender não significa passar a mão, entender não significa valorizar. Mas nós vamos entender aí que essa corrupção se dá para dizer assim, agora eu vou tirar o que me pertence. Agora eu vou tirar o que tiraram de mim. Numa outra ponta, nós temos num outro extremo uma busca de reconhecimento, baixo corrupção, né? Não se aceita que seja corrupto. Então, nem uma ponta lá e nem uma ponta cá. A gente precisa encontrar o equilíbrio. Realmente não se deve aceitar a corrupção, mas também não se deve levar tudo a ferro e fogo. Existem outras possibilidades. E o político que está ali, que está equilibrado, ele consegue fazer um bom trabalho. Ele consegue desenvolver um trabalho decente dentro desse campo político. Por quê? Porque ele não está ali buscando reconhecimento de ninguém, ele está ali para fazer o trabalho que ele tem que fazer. Né? Sandra, em político a gente percebe que de vez em quando parece, de repente, assim, um político está fazendo de tudo para prejudicar a educação, mas ele é ótimo para a agricultura, para outra área. Então pode ser que ele não tenha reconhecido, não sinta-se reconhecido numa área e o prejudique. Exato. Então, se a gente começa a olhar, eu falo assim, hoje, para votar, se a gente fosse votar em político, a gente tinha que saber onde ele nasceu, qual foi os dramas da família, a gente precisa saber da infância dele. Porque o que ele vai fazer lá em cima, a hora que ele tiver o poder, é a reparação da sua história, é a reparação da sua infância. E não é só o político, é nós também com a nossa profissão. Então, eu estou falando de todas as profissões, e aí eu dou algumas dicas, mas todas essas dicas você pode jogar para todas as profissões, salvaguardando aquilo que é específico de cada profissão. Mas nós vamos atuar e nós vamos reagir no mundo de acordo com o drama do nosso clã, se eu estiver reparando, se eu estiver na profissão para reparar. Sacerdotes, religiosos, catequistas, voluntários sociais, líderes de associações civis, monges, estão ali para buscar o reconhecimento do clã e limpar os pecados e as maldades do clã. Então, geralmente tem aí um sofrimento, e pode ter um sofrimento de que a família teve muitos pecados
e pode ter um sofrimento de que a família foi acusada de muitos pecados, né? E quando a gente está falando de pecado, nós vamos ver que, dependendo do tempo, dependendo da época, a sociedade considera ou não algumas coisas mais graves e outras não tão graves. Gente, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de certo e eu não estou falando de errado. Eu estou falando de sofrimento do clã. Não entendam mal como quando eu estou falando, o que eu estou me expressando. Então, eu não estou querendo... Quem ouve isso vai dizer, não, pecado é pecado no princípio da criação, como é agora. Não, eu não estou dizendo do que é pecado e do que não é pecado. Eu estou dizendo do que a sociedade condena mais e condena menos. Tá? Então, nós temos um nível, uma cultura que ela vai condenar determinadas atitudes ou não. Então, dependendo de como eu vivi essa maldade, porque não é só pecado, é também a maldade do clã, o quanto foram maldosos com o meu clã e o quanto o meu clã foi maldoso, então eu posso estar fazendo essa reparação. Desculpa. E aí a gente pode ter, então, os bons e os não tão bons, sacerdotes, religiosos, catequistas, líderes da sociedade civil, porque se ele estiver reparando, ele vai atuar pela dor. E se ele vai atuar pela dor, vai ter conflito. Então, quando eu curo a minha dor, eu consigo fazer o meu trabalho com mais leveza, eu consigo ser mais misericordioso. Então, a gente pode ter aqui sacerdotes misericordiosos demais, monges misericordiosos demais, catequistas misericordiosos demais, que são tontos do povo, que voltam, de tanto ser bons, eles voltam a sofrer os abusos do povo que o clã sofria. E tem aqueles que vão ser extremamente malvados, às vezes, ou extremamente racionais, tá? E vão estar refletindo também as mesmas dores. Então, toda vez que você estiver num extremo, você está reagindo sobre sofrimento, sobre trauma. Uma vez que se curou, você vai melhorar. Aqui, o dentista, eu já falei ali atrás, mas estou falando de novo, reparar a família no geral. Então, dentista, maquinista, mecânico, reparações de material em geral, precisa reparar alguma coisa na família, manter essa família unida, saudável. Então, aquilo que você chama de vocação, aquilo que você chama, a minha vocação é fazer isso, pode ser uma profissão reparadora, né? Se você quer fazer isso, se você faz isso de graça, pode ser uma profissão reparadora. Então, buscar os dramas que estão escondidos atrás dessa profissão pode ser isso. Grazi, sim, missionários também se enquadram, né, nessa busca de limpar os pecados do clã, né? Tem isso sim. Gente, então eu acho que vocês têm bastante informação aí para vocês trabalharem. Se vocês estiverem sem nada para fazer nesses dias, eu acho que tem bastante pulga para vocês tirarem aí. Se a gente falar também, bastante piolho na cabeça, então vai dar para caçar muita coisa. Então tem muita coisa para você pensar. Não vai dar tempo de você ficar preocupado com o coronavírus, porque você tem bastante coisas mais interessantes para pensar, que é aproveitar a sua vida, aproveitar a sua história
para que você realmente faça uma mudança depois dessa parada que nós vamos ter agora, né? Que tal você escrever aí agora o que foi esse bate-papo desse primeiro dia? Amanhã a gente continua falando um pouco mais sobre como olhar para isso, como desativar isso, para depois a gente começar a falar como construir esse novo sonho. Como foi para você fazer isso? Quero ouvir essa live de hoje. O que você tem para me dizer? Eu acho que a gente tem bastante material aí para pesquisar, né? E aproveitar esse tempo mesmo, como você disse, para a gente pesquisar. Você botou bastante informação, né? E aí eu fui escrevendo aqui toda a minha história e a gente realmente é duro, mas a gente não escolhe coisa nenhuma nessa vida. Nossa, nós Nossa, não é somos triste. criativos, como você diz, né, Sandra? Isso. É triste, mas é real. Não, agora vai ficar alegre, porque a gente está saindo desse condicionamento. Agora a gente Quando pode você olhar com consciência, né? Botar uma luz aí nesse povo, e aceitar dizer, quem foi excluído e também ficar livre e viver, né, realmente consciente do que eu quero e o que eu não quero mais para minha vida, né? e se a gente passar essa fase do coronavírus já tendo só essa consciência do que foi a nossa história, gente, eu acho que a gente já ganhou bastante, não ganhou? Sim. Certamente. Pessoal, cadê os coraçõezinhos de vocês? Cadê a informação se vocês gostaram ou não gostaram? Senão eu já encerro o curso por aqui. A gente não precisa fazer os outros dias, não. Olha o drama, né? Ô, Sandra, Dramático. eu tô começando a mexer nesse Zoom aqui, eu não tenho muita intimidade aqui, tô um pouco, sou analfabete, mas eu gostei muito, é sempre um privilégio ter você aí compartilhando sua sabedoria, seus conhecimentos com a gente. Obrigada. E vamos ver se a gente consegue ter mais gente no Zoom amanhã, porque no Zoom a gente Tem consegue bate-papo, né? conversar, consegue falar, Interage. né? Sandra, um detalhe. Aqui no meu Zoom eu não consegui ver os slides passando. Eu Nem também eu, não. nem eu. Vocês não conseguiram? Não, Não. Não, só tá aqui profissões reparadoras. Ficou isso Verdade. a live inteira. o meu nem Que esse ótimo. apareceu, porque eu entrei depois. É Tá, verdade, concordo com o então Wagner. beleza. Eu vou colocar isso no. Eu vou colocar isso então para vocês no PDF, tá? Fica tranquilo que eu Ok. coloco as imagens para vocês. Mas eu acho que o que está acontecendo é justamente por conta da internet caindo. Aí Então, ele deve dar pausa no. Ele deve dar pausa deve ter dado pausa e eu nem percebi. Tá, tá aqui seu compartilhamento de tela está parado, que legal. Mas tudo bem, eu coloco para vocês depois, não tem problema. Tem a parte do bate-papo também, lá em participantes, dá para deixar recado, dá para deixar alguma coisa por escrito também. Isso, exato, beleza. Aí a gente vai deixando por escrito as perguntas, amanhã a gente está junto de novo, e aí a gente já conversa sobre as coisas que vocês descobriram no dia de hoje. Eu acho que o pessoal do Insta me deixou aqui sozinho, ou
também caiu a conexão do Insta. Ô, Sandra. Travando, Sandra. Sandra. Oi. Queridos, vou dar um tchauzinho aqui para vocês. Muito obrigada. Vou ficar com a minha turma que está de quarentena aqui. E Eu também. Um beijo. Pessoal, obrigada. Obrigada, viu? Foi ótima a companhia de vocês. Estou recebendo um chamado aqui também. Isso. Eu também tenho que ir. Eu também fiz mais cedo para poder jantar com a família. A Graça está dizendo que está aqui. Eu pensei que eu estava sozinha. A Patrícia também disse que está aqui. Opa, eu já estava aqui chorando, já estou sozinha, ninguém me ouve. Gente, mas foi muito bom. Para mim foi bom. Espero que seja bom para vocês. Foi ótimo. Dramática, bate coraçãozinho assim, ó. Aí eu fico feliz, ó. Vejo esse monte de coraçãozinho aí, eu fico feliz. Oi. Fala, Wagner. Não, sabe, eu tô com dor de cabeça, acredita? Depois da sessão. Muita informação para pensar. Então, é o cérebro dizendo assim, vamos descansar? Então, é bem isso. De dar uma descansada, né? Ficar tranquilo e pensar. E amanhã a gente vê como é que a gente faz para reparar essas informações todas que estão aí. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigada pela companhia. E vamos ver se a gente nos encontra mais vezes. Obrigada, Maria Eugênia. Até mais, então. Que bom que você adorou, Maria Eugênia. Vamos assim. Espero que vocês retornem um outro momento